Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro de Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Lamentações 3, 22. Lembrando que este livro, ele foi escrito pelo profeta Jeremias. E neste livro de Lamentações, Jeremias, ele retrata o quadro, a situação que o povo de Judá, o povo de Israel, eles estavam vivendo, eles estavam passando, depois que Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu aquela cidade. Diz o seguinte, Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então, se nós estamos vivos, se nós temos a oportunidade de sermos reconciliados com Deus através de Jesus, isso é porque a misericórdia do Senhor é infinita. A misericórdia do Todo-Poderoso é grande. Agora, nós não podemos fazer pouco caso com as misericórdias de Deus, sabe? Mas se Deus ele tem misericórdia, se nós estamos vivos, nós estamos respirando, então nós devemos abraçar as misericórdias de Deus. Continuando a leitura da palavra, 23. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Deus, ele é fiel. E diz a Bíblia que Deus, ele sendo fiel, Deus não pode negar a si mesmo. Ou seja, tudo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada ao nosso favor, as promessas de Deus, elas se cumprem nas nossas vidas. Deus, ele cumpre cada uma das suas promessas. Deus, ele nos sustenta. Deus, ele nos acode porque Deus, ele é fiel. Então, a nossa fé, a nossa confiança devem estar colocadas nesse Deus. Independente do que você está passando, do que você está vivendo, não olhe para a circunstância, mas olhe para o Senhor, porque Ele é fiel. Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que torne atrás. Ou seja, tudo aquilo que sai da boca do Senhor se cumpre nas nossas vidas, se materializa, sai do papel, sai da Bíblia Sagrada e se torna realidade nas nossas vidas devido à fidelidade de Deus. Continuando, verso 24. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. A minha porção é o Senhor. Assim estava dizendo Jeremias. Essa porção simboliza tudo aquilo que nós
seres humanos, precisamos. Porção também é uma parte. Então, a nossa parte, a nossa porção, aquilo que nós necessitamos, nós só encontramos em Deus. Se não for em Deus, nós não teremos o que? A nossa porção, o que nós necessitamos. Final do verso 24, e ele diz: portanto, esperarei nele. Então, Jeremias, ele estava esperando em Deus. E lembrando que a situação era difícil, pois a cidade estava destruída, pois o povo havia sofrido um ataque do Império Babilônico de Nabucodonosor. Então, Jeremias, ele não estava olhando para o quadro, para a circunstância, para aquele cenário difícil, mas ele esperava em Deus, porque ele sabia que Deus iria socorrê-lo, ajudá-lo naquele momento de dificuldade. Continuando a leitura da palavra, 25. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então Deus, ele é bom, mas para quem? Para aqueles que esperam por ele. Então, por esse motivo, o profeta Jeremias, ele estava esperando em Deus, porque ele sabia que Deus seria benigno, Deus seria bondoso para ele, porque ele dependia de Deus. Entenda uma coisa, Deus, ele tem prazer em ajudar, em ser bom, ser favorável para aquela pessoa que está esperando por ele. Quando Deus ele vê que a pessoa está passando aquele período difícil, aquela tribulação, aquela adversidade, mas a pessoa está esperando pelo agir do Senhor, então Deus ele tem prazer e Deus ele age na vida desta pessoa e Deus manifesta o poder dele, a bondade sobre a vida desse que espera por ele. Então que a gente esteja esperando em quem? Em Deus, esperando no Senhor, que Ele vai se manifestar nas nossas vidas. Continuando, finalzinho do 25, para a alma que o busca. E outro detalhe aqui, é esperar em Deus, e aqui ele está falando que Deus também ele é bom para a alma, ou seja, a pessoa, o ser humano que o busca. Então, Deus, ele vai de encontro com aquele que está o buscando. E como que nós buscamos a esse Deus? Buscamos em oração, buscamos indo principalmente na igreja, ali cultuando, adorando o nosso Deus, obedecendo a sua palavra. Então, quando nós estamos fazendo isso, nós estamos buscando a Deus. E o Senhor Jesus, ele diz que aquele que procura, encontra. Aquele que busca, ele acha. Então, se a pessoa ela está buscando, está procurando esse Deus, essa pessoa ela vai encontrar. Deus, ele vai se revelar, se manifestar na vida dessa pessoa que o buscou. Continuando a leitura da palavra, 26. Bom é aguardar a salvação do Senhor
e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Agora, preste bem atenção no versículo 29. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Lembrando que a cidade, ela se encontrava em ruínas, destruída, porque o povo, eles desobedeceram os mandamentos de Deus. Eles cultuaram ídolos, imagens e outra coisa. Eles fizeram injustiça para o próximo, não julgaram a causa das viúvas, dos órfãos, como eles deveriam julgar. Então, por esse motivo, Deus, ele permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadisse essa cidade, e a cidade, ela ficou em ruínas. E aqui, Jeremias, ele estava dando a receita para o povo de Judá, para que aquele povo, eles vissem Deus agir novamente na vida deles. E qual que era a receita? Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Ou seja, o que Jeremias estava querendo dizer é o seguinte: vocês querem ter esperança, vocês querem que Deus ele trabalhe por vocês, que Deus ele mude o quadro, a situação que vocês estão passando, então coloquem a boca no pó, falando claramente, se humilhem diante de Deus, pois esse colocar a boca no pó justamente é a pessoa colocar o rosto dela em terra, no chão. Não sei se de repente você já orou desse jeito, e quando nós fazemos isso, nós colocamos o nosso rosto no chão, então nós estamos ali fisicamente e espiritualmente nos humilhando diante do Senhor. Quando a pessoa faz isso, ela está reconhecendo que ela é pequena, que ela é insignificante e que Deus é grande, que Deus é o Senhor, que Deus, ele é o Todo-Poderoso, que Deus, ele é o dono dos céus, da terra, enfim. E justamente a humilhação, no caso, é um dos pilares do cristianismo. Deus, ele não resiste quando ele vê uma pessoa se humilhando diante dele. Então, se você quer tocar o coração de Deus, o coração do Senhor, coloque a sua boca no pó, ou seja, se humilhe diante desse Deus. E como disse o Senhor Jesus, aqueles que se exaltam, eles são humilhados. Mas aqueles que se humilham, eles serão que? Exaltados. E esse ser exaltado é a pessoa ser abençoada, é Deus levantar essa pessoa, Deus sustentar essa pessoa, Deus mudar o quadro, a história da vida dessa pessoa.
Então, o conselho de Jeremias aqui para o povo era esse, se humilhem, ou seja, se arrependam dos pecados de vocês, se voltem para Deus e assim vocês terão esperança. E hoje, essa receita, essa direção é para nós. Então, que a gente venha estar com a nossa boca no pó, que o nosso rosto, quando orarmos, a gente venha colocar ali o nosso rosto no chão e que a gente venha se humilhar diante desse Deus, reconhecermos a nossa insignificância, a nossa fragilidade. E quando a gente faz isso, então tocamos o coração do Senhor e Deus, ele se manifesta, Deus, ele se revela, Deus, ele age nas nossas vidas. Amém? Então, guarde essa palavra no seu coração em nome de Jesus. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva nele, deixe o seu joinha, o seu like, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu comentário aí embaixo da mensagem, deixe o seu nome para a oração, tá bom? Que Deus abençoe. Forte abraço, paz.